Bom dia mais uma vez, obrigado por aqui estarem, não em meu nome, claramente, mas porque, como igreja que somos, precisamos todos. E é um privilégio, ainda agora estivemos na escola dominical. Para quem não está na escola dominical, fica já o desafio, estejam. Sei que alguns não podem, compreende-se, e Deus sabe, acima de tudo, mas ainda hoje estávamos a falar desta questão dos diferentes tempos da igreja. E quando nós temos o culto, em que estamos juntos, em que é pregada a palavra, em que cantamos juntos, louvamos a Deus, depois temos a questão das casas farol, mas também temos a questão da escola bíblica, em que juntos podemos procurar estudar uma passagem bíblica, um conceito, um texto, e crescemos juntos. Há um valor imenso nisso, e gostava de deixar esse desafio. E foi mesmo na escola bíblica que surgiu um bocado o tema de que vos vou falar hoje. A questão das boas obras. Serão boas obras ou obras boas? Nas últimas classes da escola bíblica, que aliás têm sido muito boas mesmo, graças a Deus, temos falado na questão da nossa missão na igreja e depois o que isso implica na nossa vida particular, seja na família, seja no trabalho, seja no que for. E uma das perguntas que considerámos na lição da semana passada, que terminamos hoje, a pergunta dizia o seguinte, no contexto de Tito, quando fala das mulheres mais velhas, mulheres mais novas, homens mais velhos, homens mais novos, e depois fala na questão da comunidade, uma das perguntas era a seguinte: que papel têm as nossas boas obras no nosso testemunho? A partir daí a pergunta inevitável será sempre: boas obras? Mas afinal, o que são boas obras? Acho que todos aqui podemos concordar sobre a importância das boas obras na vida cristã. Parece-me também bastante consensual que acreditamos que estas boas obras sejam algo altruístico, para benefício de outros. Mas será que temos uma ideia concreta e objetiva do que realmente são essas boas obras? Talvez por haver um passado histórico em que o conceito, o nosso histórico, Portugal e Europa e Igreja Católica principalmente, em que o conceito de boas obras está ou foi transformado num sistema de pagamento de bilhete para o céu, basicamente as indulgências, isso tudo nós sabemos disso. Eu acho que acabamos por não perceber muito bem como essas tais obras, as coisas que são realmente boas, se enquadram num panorama em que temos plena convicção de que a salvação, a justificação, vem pela fé e não pelas obras. Eu acho que um fator que contribui para esta falta de convicção em relação às boas obras tem a ver com o facto de conhecermos todos muito bem Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Mas depois não damos a devida importância ao versículo seguinte, o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas então, tendo em conta este versículo, que boas obras são estas? Já sabemos que não contam para a nossa justificação, não é por elas que nos salvamos, mas claramente são importantes o suficiente ao ponto de Deus nos ter preparado essas obras de antemão para que andássemos nelas. Já agora uma nota, nós vamos ler vários textos bíblicos soltos. Vai haver 2 textos bíblicos em que passamos algum tempo, e nesse caso eu vou pedir que para abrirmos juntos, mas nos outros é tipo pipoca um bocadinho. São versículos mais soltos, não temos slides, peço desculpa, mas eu vou tentar dizer as passagens devagarinho para perceberem, quem tiver a tomar notas pode apontá-las, e também relembrar que já agora as mensagens que são pregadas na igreja por qualquer pessoa ficam sempre disponíveis na internet em versão áudio logo ao domingo de tarde, normalmente às 2, 3 da tarde já estão online, em mensagens.ibaporto.pt, ou seja, se forem lá no vosso telefone ou o que for, é um podcast, podem subscrever, têm acesso às mensagens todas, alguma coisa que queiram ouvir ou reouvir, estão disponíveis, e depois a mensagem em vídeo fica disponível no YouTube mais tarde durante a semana, mas por isso, se perder alguma coisa, não se percam, a gente chega lá. Há pouco mais de uma semana atrás tivemos um conjunto de irmãos da nossa igreja que terminaram uma disciplina de educação teológica com o nosso irmão George Stagg, intitulada A Mensagem da Bíblia. Começámos em agosto, quando ele cá esteve, tivemos praticamente metade das sessões nessa altura, e agora tivemos umas outras sessões nesta altura. Nestas aulas procurámos juntos ganhar um melhor entendimento da estrutura da Bíblia como um todo e observar a centralidade da narrativa de Cristo desde o Gênesis ao Apocalipse. E uma das personagens desta narrativa que nós falamos bastante é Abraão. Todos nós conhecemos Abraão.
Quando pensamos em Abraão, pensamos no pai da nação de Israel. Pensamos no pai de Isaac, no sacrifício de Isaac que Deus pediu. Pensamos no amigo de Deus, como Tiago também refere e outras passagens refere. Mas também pensamos em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. E é aqui neste ponto que está a chave da vida, da narrativa de Abraão. Vou ler agora uns versículos, não precisam se preocupar, as referências eu vou dizê-las. Gênesis 15, 5 e 6. Gênesis 15, 5 e 6. Então o Senhor conduziu-o até fora. Isto é Deus a falar com Abraão. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, 2 e 3. Paulo a falar, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Já em Gálatas 3, já agora este capítulo, pelo menos depois de ter estudado um bocadinho mais aprofundadamente nesta disciplina, Gálatas 3 saltou. É uma daquelas... se quiserem se debruçar para compreender Gálatas 3, há muito conteúdo ali em termos de solidificar a nossa fé. Gálatas 3, versículos 5 e 6. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Depois em Hebreus, esta passagem já conhecemos, Hebreus 11, versículos 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Acho que por estes versículos que acabámos de ler e pelo nosso conhecimento das Escrituras, fica mais do que estabelecido que a salvação, e neste caso a justiça imputada a Abraão e a salvação a nós, vem pela fé em Deus e não pelas obras. Está bem esclarecido. Mas agora vamos abrir juntos. Vamos até Tiago. Tiago, capítulo 2. Podemos abrir juntos ali. E esta é uma das duas passagens que vamos debruçar-nos mais tempo. Esta é basicamente a passagem onde vamos passar mais tempo, em termos de referências. Tiago, capítulo 2. E vamos começar no versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demónios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Agora presta atenção aqui, que isto é interessante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpria a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado porque nos disponibilizas o Teu Espírito para que possamos compreender aquilo que queres fazer na nossa vida, para que compreendamos a Tua Palavra, para que compreendamos o Teu propósito, a Tua vocação e, acima de tudo, para que possamos aceitar, pela fé, a salvação que disponibilizaste por Cristo.
Não depende de nós e graças a Deus por isso. Graças a Ti por enviares o Teu Filho, unigênito, para morrer naquela cruz por cada um de nós. Sabemos que somos imperfeitos e que muito temos que aprender e corrigir. Mas, acima de tudo, estamos gratos por essa salvação e ajuda-nos, através do Teu Santo Espírito, a quando lermos a Tua Palavra, a percebermos a Tua mensagem aos nossos corações e a tomarmos a peito essa mensagem e fazer uma diferença, e deixá-la fazer uma diferença nas nossas vidas. Obrigado mais uma vez por este tempo juntos e abençoa-nos e ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. É isto que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar ao versículo 24, porque à primeira vista, para mim, e já agora, muito disto foi já no decorrer de estudar a passagem, porque tínhamos falado na escola bíblica sobre as boas obras. Este texto em Tiago é uma chapada de luva branca. Tipo, nós pensamos que sabemos o que são boas obras e que já estamos bem, vamos à igreja, fazemos tudo direitinho, eu não sou ladrão, não sou roubo, não faço nada. Tipo, mas depois chegamos aqui e isto é assim um bocadinho mais puxado. Versículo 24 de Tiago 2. É o 24 ou o 22? O 24 pode ser. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. No versículo 21 é que também falava, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? A ideia é essa. Parece, quando estamos a ler este texto, que Tiago está a contradizer Paulo e a Bíblia de uma forma completa. Tipo, parece que isto é contra Efésios, por exemplo, que acabámos de ler. Mas sabendo que a palavra de Deus, e Deus, o próprio Deus, não se contradiz, então vamos voltar aqui a este texto, vamos tentar perceber o que é que realmente está aqui e porque é que está aqui. Uma coisa é certa. Tiago é claro no argumento que apresenta. Fé sem obras é morta e as obras têm que ser uma demonstração da fé. Versículos 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Abraão foi para a terra que Deus lhe havia de mostrar. A sua fé não foi demonstrada por ele dizer que acreditava muito na promessa de Deus. Mas, pronto, acredito, mas agora vou ficar por aqui. Estou tão confortável, já tenho a vida instalada, a minha família está toda aqui comigo, vamos ficar por aqui, vou viver uma vida honesta, sincero, bom, ajudo os outros, altruístico. Quando estava a estudar isto, Martinho Lutero, um dos pais da Reforma, que lá está, a Reforma enfatiza muito esta questão da salvação pelas obras, pela fé em vez de pelas obras, uma das frases que ele apresenta é a seguinte: a justificação vem por fé somente, mas não por fé sozinha. A ideia aqui é simples. Nós somos justificados pela fé. Somente. Mas, sendo justificados, não ficaremos por fé apenas. Outra vez no versículo 22. Vês como a fé, versículo 22 de Tiago 2. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Estamos a começar a perceber um bocadinho melhor o que é que Tiago está a querer apresentar e como não contradiz Paulo, não é? Eu decidi estruturar o tempo aqui hoje em 3 pontos. As boas obras são preparadas por Deus, são frutos do Espírito e são para a glória de Deus. Preparadas por Deus, fruto do Espírito para a glória de Deus. Em relação à preparada por Deus, vamos abrir em Efésios. Conhecemos a passagem, mas eu gostava de irmos juntos até lá. Efésios 2. Aquele tal versículo 10 que é em consequência do versículo 8 e 9. Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, em relação à fé. Não de obras para que ninguém se glorie. Ok? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Foi Deus que preparou estas boas obras para que andássemos nelas. Elas são preparadas por Deus e não são uma questão de opiniões ou preferências humanas. Mais à frente, ainda em Efésios, vamos abrir no capítulo 4, uma parte das Bíblias vai ser a página seguinte, logo no versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, Efésios 4:1,
Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Falámos disto na semana passada também na Escola Dominical. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, outra vez chamados, numa só esperança da vossa, outra vez, vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, Deus de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. A vocação, esta palavra vocação que fala aqui em Efésios 4, tem a ver com tarefas, tem a ver com uma função. Uma vocação, nós usamos essa expressão quando alguém é, por exemplo, um mecânico ou um trolha ou o que for, é uma vocação. Uma pessoa faz aquilo, trabalha naquilo. Porque a verdade é esta, a vocação de uma pessoa pode ser trolha e daqui a 3 anos, se passar a ser empregado de outra coisa qualquer, a vocação dele passa a ser outra. A vocação é aquilo que fazemos, tem a ver com a prática, não fomos iluminados com uma vocação só por si. Ou seja, tem que nos ser concedida e é pedido isso. Ora, como vimos em Efésios 2, Deus preparou as obras e chamou-nos a andar nelas. As boas obras, portanto, não são nada de abstrato, não é nada incógnito. Não são nada que possamos fazer, falámos disso também hoje de manhã, e depois ficamos na expectativa se contou para alguma coisa. As boas obras têm que ser uma resposta do nosso coração à chamada e vocação para a qual Deus nos chamou. E daí Tiago dizer que a fé sem obras é morta. Deus salvou-nos para boas obras. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Há umas semanas atrás o pastor Daniel Lopes esteve aqui connosco, partilhou o texto em Miqueias, no versículo 8, que diz o seguinte, rapidamente. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, lembram-se dos 3 pontos que ele referiu, ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Lembram-se desses 3 pontos? Pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. Mais uma vez, há uma definição muito concreta aqui em relação ao procedimento que devemos ter, em resposta à vocação para que fomos chamados. Ponto 1, então. As boas obras foram preparadas por Deus. Ponto 2. Boas obras são fruto do Espírito. 2 Coríntios 3, versículos 4 e 6, diz o seguinte: E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, Espírito Santo, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora, esta palavra ministros, sermos ministros de uma nova aliança, tem a ver com vocação, com ministério. Tipo, a ideia de um ministro que nós temos é alguém que foi chamado para fazer alguma coisa, desempenhar uma função. Em João 15, conhecemos esta passagem muito bem, a passagem da videira e dos ramos. Jesus diz a partir do versículo 4 de João 15: Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez, é fruto do Espírito. Através do Espírito é que podemos produzir alguma coisa. Vamos agora juntos até Gálatas 5, que é outra passagem onde vamos gastar algum tempo aqui. Se estão em Efésios, é meia dúzia de páginas para trás. Gálatas 5, e vamos começar no versículo... Vamos começar no versículo 16, mas depois vamos saltar um bocadinho. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ok? Vamos saltar até o versículo 22. Conhecemos bem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
Falámos também esta questão hoje de manhã. A forma como uma das dificuldades que temos como igreja hoje em dia, em termos da pregação do Evangelho, é que as pessoas acham que têm tudo. Vemos uma sociedade que, apesar de dificuldades que possamos ter, é possível uma pessoa sentir-se realizada. Tipo, já cheguei. Claro que sabemos que isso desaparece de um dia para o outro, não é? Estava esta semana, por acaso, a ver o telejornal. Acho que a única vez que vi o telejornal. Mas estava a ver o telejornal com a minha mãe até. E estava a dar uma reportagem sobre aquele vulcão que está agora em erupção, em Las Palmas, não é? Entrevistaram um senhor que estava lá, que por acaso falava alemão, que depois apresenta, é suíço. É um imigrante, reformou-se, foi para Las Palmas. E ele estava a contar a história de que foram para lá há 2 ou 3 anos atrás e que tinham comprado a casa que sonhavam, com uma vinha vista para o mar, e achavam que pronto, estamos bem, é isto, sempre sonhámos com isto, foi o sonho e o trabalho de uma vida. E literalmente, de um dia para o outro, o vulcão comeu tudo. Desapareceu, está completamente enterrado. Às vezes perdemos esta percepção da volatilidade das nossas ações, da nossa vida. Então deve haver mais qualquer coisa, não pode ser só o que eu faço. Andar no Espírito, neste contexto de Gálatas, que nós acabamos de ver aqui, no versículo 22, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, implica uma ação, não chega só a acreditar, nós sabemos disso. E este é o contexto de Tiago. As boas obras são a resposta natural e inevitável da nossa fé, do nosso andar, de acordo com a vocação para que fomos chamados. Elas são o fruto do Espírito Santo. A não existência de boas obras é evidência de uma fé morta, tal como Tiago diz. Por outro lado, obras boas nem sempre são boas obras. Vou só ler um texto em Isaías para dar esta perspectiva, e há vários textos até no Novo Testamento, mas este eu achei que era perfeito neste contexto. Isaías 29, 13 e 14, outra vez não preciso de lá, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que mecanicamente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no seu meio. A gente até pensa, o que é que está aqui a passar? Mais uma vez, a obra não é nossa. A obra é Deus que quer fazer. É possível fazer boas ações, vou chamar obras boas, para distinguir. É possível fazer as obras boas com o coração errado. Se for esse o caso, essas obras boas, por muito boas que sejam, não terão valor eterno. Seja no tempo de Isaías, como acabámos de ler, ou os fariseus no tempo de Jesus, como vemos várias passagens no texto bíblico sobre isso, ou até nós aqui, em 2021, na Igreja Batista de Antioquia. Então, boas obras preparadas por Deus, frutos do Espírito. Qual é o objetivo? Para a glória de Deus. O argumento mais comum contra a necessidade de boas obras como testemunho de Cristo advém da falácia de que se não somos salvos pelas obras, então as obras não têm valor nenhum. Se o pior dos pecadores recebe a salvação com o mesmo esforço que o melhor dos homens piedosos, então qual é o valor de boas obras? Mas a mentira aqui dissimulada, e Satanás é astuto, é a percepção de que as boas obras, mesmo não sendo para a salvação, são de alguma forma para a nossa glória. Mateus 5, Jesus diz o seguinte, também conhecemos este texto bem, a partir do versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Agora aqui. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Se as nossas boas obras não apontam para Cristo e não são para a glória de Deus, então não são boas obras, mas são apenas obras boas. Escondermos atrás da nossa fé em prejuízo das obras que devíamos fazer, dá que pensar. Devíamos considerar a nossa fé nesse caso. Se eu vivo, pronto, já tenho a fé, estou salvo,
então não me preocupo com as obras. Essa atitude devia-nos dar pausa, devia-nos fazer pensar. Porquê é que eu penso assim? Relembrando a frase de Martinho Lutero, que referi há pouco. Justificação vem por fé somente, mas não por fé sozinha. Martinho Lutero, como um dos pais da Reforma Protestante, tinha muito presente esta luta contra a heresia da salvação pelas obras. Mas parece-me que hoje em dia estamos a perder a noção das boas obras como evidência de uma fé professada sequer. Não nos cabe a nós julgar a fé de ninguém. Mas como Tiago, podemos verificar a evidência dessa fé. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Uma fé genuína exibe sempre uma evidência de santificação. Paulo, outra vez, Tito, lemos, hoje de manhã lemos outra vez, não, hoje de manhã não chegámos a ler, mas lemos na semana passada, Paulo a Tito no capítulo 2, porquanto, isto é no meio de ele falar para como os homens idosos devem tratar dos homens mais novos, mulheres idosas tratadas das mulheres mais novas, essa passagem, e antes de falar em relação à igreja na comunidade. Mesmo no meio, ele encaixa basicamente o Evangelho. Capítulo 2. Porquanto a graça, acho que é a partir do versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de quê? A fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se somos salvos para as boas obras, como vimos em Efésios, a ausência de boas obras deverá sempre ser um alerta. A razão por que Tiago e Paulo não estão em contradição é muito simples. A fé e as obras não são atos separados. São dois lados da mesma moeda. Se olharmos para Gálatas 5 e colocarmos as obras da carne e o fruto do Espírito lado a lado e pensarmos nas decisões que vamos tomando diariamente, para que lado tende a balança? Outra vez, isto não tem nada a ver com a salvação, mas para que lado tende a balança? A ideia aqui não é que vamos deixar de ter obras da carne, mas temos que pensar qual é a força gravitacional de um e de outro. As obras da carne puxam mais por nós ou são as obras, o fruto do Espírito? Irmãos, vamos cair, vamos falhar. Mas se o desejo do nosso coração não é o fruto do Espírito, devemos pensar que fé realmente temos. E é aqui que entra a questão da fé e o sacrifício de Cristo. E é o Evangelho. É Ele que é o lavar regenerador e renovador. Conhecemos essa passagem? Do Espírito Santo. Temos que perceber isto. É aí que começa uma caminhada de santificação. É um processo de santificação. Nós também percebemos isso. Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 e 14, uma passagem que também conhecemos bem. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, as boas obras são concretas e são objetivas porque são resultado da justificação que temos em Cristo. As boas obras são concretas e objetivas porque são evidência da santificação que Deus opera em nós através do seu Santo Espírito. As boas obras, ao invés das obras boas, são concretas e objetivas porque são testemunho da fé que temos e do desejo do nosso coração em glorificar a Deus com as nossas vidas. As boas obras são concretas e objetivas. São amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5. São ocuparmos a nossa mente com o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Filipenses. São a rejeição da impiedade e as paixões mundanas. Tito. Vivendo no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Sou o andar de modo digno, Efésios, de modo digno da vocação para que fomos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros com amor, esforçando-nos por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. São o uso dos dons espirituais, como também vemos em Tito, vemos em
em Efésios, vemos em vários sítios, que Deus nos concedeu para a edificação do corpo. É aqui que vemos a importância chave de nos exortarmos e encorajarmos uns aos outros. Acho que um bom barómetro, em termos de distinguir boas obras de obras boas, é a impressão que fica às outras pessoas delas. Quem vê as nossas obras, vê o nosso mérito ou vê a glória de Deus? Uma das conversas que tivemos hoje de manhã na escola dominical, estávamos a falar disto, da questão de nos perdermos, porque nos perdemos no dia-a-dia porque estamos entretidos. De acharmos que já alcançamos, que já estamos, que já chegamos e que não temos que nos preocupar com mais nada. E muitas vezes procuramos, tal como o mundo, alcançar um estilo de vida que queremos e quando o alcançamos procuramos manter. E não estamos tão preocupados em glorificar a Deus, que é o objetivo para que fomos salvos. Sinceramente, quando comecei a preparar esta mensagem, não contava com o desafio que o Espírito Santo acabou por acender no meu coração. Esta passagem de Tiago é complicada. Fala muito e diz muito. O meu desafio para mim e para vós é que sejamos diligentes, não só em fazer obras boas, mas em fazer as boas obras que Deus preparou e para as quais nos salvou. Em fazer as boas obras que são fruto do processo de santificação que o Espírito Santo opera em nós e não da nossa boa vontade. Em fazer as boas obras que glorificam a Deus e não a nós mesmos. Isto é complicado, é difícil, mas é para isso que cá estamos. O Espírito Santo dá-nos essa capacidade, mas nós temos que ter esse desejo. E é um processo de santificação para o resto da nossa vida. Gostava de terminar mesmo com a oração que Paulo apresenta em Filipenses, Filipenses 1, versículo 9 e seguintes. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Há pouco estava ali sentado mesmo antes de subir e estava a pensar, porque uma das coisas que foi difícil na preparação desta mensagem é o Espírito Santo deseja alterar tanta coisa que nós às vezes chegamos ao ponto que nem vale a pena começar. Há tanta coisa que ele tem que alterar em mim, eu nem me vou dar ao trabalho. Isto é demasiado, afinal já começa a duvidar da minha salvação e etc. Vamos por aí abaixo. Não é isso. Em Efésios, no capítulo 3, Paulo tem uma oração, lembrei-me há bocadinho antes de subir. E é esta oração também. Efésios 3, 14 e até ao final do capítulo, que é mesmo antes do versículo sobre a vocação que falámos há pouco. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E agora esta parte-chave, versículo 20 e 21, porque é como se conclui o que estou a falar em relação às boas obras e àquele sentimento natural e que para mim é prova de que o Espírito Santo já está para a nossa vida. E deve ser uma motivação e não um sentimento de culpa. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, agora a terminar, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Amém. Uma das coisas que para mim foi mais difícil ao ler Tiago é o inevitável sentimento de culpa. Não estou a fazer o suficiente. Isso tem que ser o ponto de partida, não é o fim. Da mesma forma, tenho eu, e isto é o que eu tenho que fazer na minha vida, e cada um pense e ora a respeito do que tem que fazer na sua vida.
justificado pela fé, o que estou a fazer eu com a minha fé que Deus me concedeu. E é isto que é a igreja. A exortação que temos que ter juntos, o partilha, o encorajamento, o alerta, o amor, é tudo que encaixa aí. O fim não são as obras. Mas se achamos que conseguimos separar as duas coisas, depois é fácil pensar que haverão contradições na Bíblia. Mas a verdade é que não são contradições. É o mesmo Deus. É exatamente a mesma coisa. As nossas obras são fruto da nossa fé. A nossa fé irá produzir obras se é uma fé genuína. E isso tem que nos fazer realmente pensar. Vamos orar. Oh Pai querido, Tu tiveste misericórdia de nós, pecadores, resgataste-nos de uma morte espiritual, da nossa incapacidade de Te amar, de Te honrar, de Te servir. Enviaste o Teu Filho para morrer por nós. Enviaste também o Espírito Santo que habita nas vidas daqueles que creem no sacrifício de Cristo. E queremos viver vidas que refletem a presença do Espírito. Queremos que, como igreja, e nas nossas individualidades, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, com as nossas famílias, o que seja, que possamos evidenciar este fruto do Espírito. Que possamos evidenciar estas boas obras que criaste para nós. Tu preparaste as boas obras para nós e chamaste-nos para elas. Ajuda-nos a conseguir olhar para Ti, não só como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. A perceber o que queres fazer com as nossas vidas, através dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso serviço, do nosso tempo, das nossas posses, das nossas possibilidades, o que seja. Perceber que o que Tu nos concedes não é para nosso benefício, mas é para a Tua glória. E a cada dia, quando acordamos, seja, como falámos ainda esta manhã, para apertar parafusos ou para pregar a Tua palavra, que possamos acordar com a noção de que qualquer coisa que façamos é para a glória, tem que ser para a Tua glória. E que seja isso que nos permite uma disposição diferente e evidenciar a fé salvadora em nós, que quando interagimos com as pessoas à nossa volta, elas consigam ver que não é porque somos boa gente ou boas pessoas que nos devem procurar, mas devem nos procurar porque somos reflexo de Cristo e apresentaremos a mensagem do Evangelho da forma que nos salvou a nós, apresentaremos a eles. Tu nos concedes esta missão de pregar a Tua palavra. Ajuda-nos a começar por deixar que o Teu Santo Espírito nas nossas vidas, desde o momento em que acreditamos e que confiamos em Cristo como nosso Salvador, ajuda a deixar esse Espírito operar. Que a pouco e pouco, com a ajuda dos nossos irmãos em Cristo, com o encorajamento e a exortação uns dos outros, possamos prosseguir para este alvo, para o prémio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, concede-nos a sabedoria e o discernimento para o fazermos e, acima de tudo, o amor uns pelos outros, para sermos misericordiosos como Tu já foste connosco também. Abençoa-nos, dá-nos um bom resto de dia. Isto que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.